Baixar. Como vibrar em outra frequência. Darryl Anka. Imagine por um momento que você está tentando aprender a respirar. Parece absurdo, não é? Você respira desde o primeiro segundo de vida, sem esforço, sem manual de instruções, sem precisar tentar. Agora, considere esta pergunta perturbadora. E se mudar sua vibração fosse exatamente como respirar? Esta revelação transformadora vem de uma fonte extraordinária. Bashar, uma entidade multidimensional canalizada há mais de 4 décadas por Darryl Anka. Bashar se apresenta como um ser de uma civilização híbrida do futuro, oferecendo perspectivas que desafiam completamente nossa compreensão convencional sobre realidade, consciência e criação. Através de Anka, um cineasta e canalizador experiente, Bashar compartilha ensinamentos que transcendem as limitações do pensamento linear humano. O que torna os ensinamentos de Bashar únicos não são apenas as informações transmitidas, mas a forma como elas redefinem conceitos fundamentais que assumimos como verdades absolutas. Darryl Anka, que começou a canalizar Bashar em 1983, tornou-se um canal para insights que desafiam nossa percepção sobre tempo, espaço, livre-arbítrio e, especialmente, sobre nossa natureza como criadores conscientes da realidade. Neste exato instante, enquanto você lê estas palavras, algo extraordinário está acontecendo. Sua vibração está mudando. Não porque você decidiu conscientemente, não porque seguiu uma técnica específica, mas porque é impossível para você não fazê-lo. É tão natural quanto seu coração bater, tão automático quanto seus olhos piscarem. Mas aqui reside o paradoxo que mantém milhões de pessoas presas em ciclos de frustração. Quanto mais tentamos mudar nossa vibração, mais manifestamos a experiência de tentar. É como tentar adormecer forçadamente. O próprio esforço se torna o obstáculo. Você já percebeu que quando para de tentar dormir, o sono vem naturalmente? A verdade inconveniente é que você é um mestre criador manifestando sua realidade a cada milissegundo. Não há pausa, não há intervalo, não há momento em que você não esteja constantemente criando. Se você não estivesse perpetuamente manifestando, não haveria próximo momento, próxima respiração, próxima experiência. Sua existência é prova viva de seu poder criativo incessante. Então, por que sentimos que precisamos aprender a mudar nossa vibração? Por que experimentamos essa sensação de estar presos, de lutar contra correntes invisíveis? A resposta é simultaneamente simples e profundamente perturbadora. Porque escolhemos manifestar a experiência de tentar, em vez de manifestar a mudança em si. Pense nisso. Quando você sente que está tentando mudar algo em sua vida, você está, na verdade, criando perfeitamente a experiência de tentativa. Você não está falhando em manifestar. Você está manifestando exatamente o que sua vibração atual está emitindo. O esforço, a luta, a sensação de que a mudança está sempre um passo à frente. Esta revelação pode ser inicialmente desconfortável. Significa que não somos vítimas de circunstâncias externas, mas arquitetos conscientes ou inconscientes de cada experiência. Significa que a pergunta não é: como posso aprender a mudar minha vibração? Mas, por que escolho manifestar esta experiência específica de tentativa? A mudança de vibração não é uma habilidade a ser desenvolvida. É um processo inato a ser reconhecido. É como descobrir que você sempre soube nadar, mas passou anos acreditando que precisava aprender. O momento dessa descoberta é simultaneamente libertador e responsabilizador. Cada emoção que você sente, cada pensamento que atravessa sua mente, cada reação que você tem, tudo isso são mudanças vibracionais acontecendo em tempo real. Você não precisa de permissão, não precisa de técnicas especiais, não precisa de condições perfeitas.
Você já está fazendo isso agora mesmo. Este é o primeiro passo para a verdadeira maestria: reconhecer que você já é o maestro. A orquestra da sua realidade já está tocando, dirigida pela batuta da sua consciência. A questão é: você está consciente da música que está criando? Ou está perdido tentando encontrar o maestro que já é você? A dança invisível das definições. Você já parou para questionar por que algumas pessoas parecem flutuar pela vida, enquanto outras lutam constantemente contra correntes invisíveis? A diferença não está em suas circunstâncias externas, mas em algo muito mais sutil e poderoso: as definições que carregam sobre a realidade. Estas definições são como lentes invisíveis através das quais interpretamos cada experiência, moldando não apenas como vemos o mundo, mas literalmente que mundo manifestamos. Bashar revela uma verdade perturbadora. Nossa realidade não é moldada pelos fatos, mas pelas definições que atribuímos aos fatos. Um evento é apenas um evento, neutro, sem significado inerente. Somos nós que, através de nossas definições, transformamos esse evento neutro em algo positivo, negativo, desafiador ou transformador. Esta é a diferença entre viver conscientemente e viver no piloto automático das crenças herdadas. Considere esta situação. 2 pessoas perdem um emprego no mesmo dia. Uma define essa experiência como o fim do mundo, manifestando ansiedade, desespero e uma série de experiências que confirmam sua definição de catástrofe. A outra define como uma oportunidade disfarçada, manifestando curiosidade, possibilidades e sincronicidades que abrem novos caminhos. Mesmo evento, definições diferentes, realidades completamente distintas. Mas aqui está o aspecto mais fascinante. A maioria de nossas definições não são nossas. São heranças invisíveis de pais, sociedade, cultura, experiências passadas. Carregamos definições sobre dinheiro, relacionamentos, sucesso, felicidade, que nunca questionamos conscientemente. É como usar óculos de outra pessoa e se perguntar por que a visão está distorcida. Quando Bashar fala sobre desaprender, ele não está se referindo a esquecer informações, mas a questionar as definições automáticas que governam nossa experiência. É um processo de arqueologia da consciência, escavando camadas de crenças para descobrir quais servem nossa evolução e quais nos mantêm presos em padrões limitantes. Aqui reside uma das revelações mais libertadoras dos ensinamentos. Você não precisa mudar sua vibração. Você precisa mudar suas definições e sua vibração mudará automaticamente. É como ajustar a estação de rádio. Você não força as ondas a mudarem, você simplesmente sintoniza uma frequência diferente que já existe. Pense em um hábito que você diz querer mudar. Segundo Bashar, um hábito é simplesmente algo que você faz sem consciência. No momento em que você se torna consciente de que está fazendo, ele deixa de ser um hábito e se torna uma escolha. E aqui surge a pergunta de $1 milhão. Se você sabe que está fazendo e continua fazendo, por que escolhe continuar? A resposta sempre retorna às suas definições mais profundas. Você continua escolhendo um comportamento que conscientemente diz não querer, porque em algum nível definiu essa escolha como menos dolorosa que a alternativa. Talvez você defina a mudança como muito difícil, perigosa ou impossível para alguém como você. Essas definições subconscientes governam suas escolhas conscientes. Esta é a razão pela qual a força de vontade raramente funciona a longo prazo. Você está tentando mudar o comportamento sem mudar a definição que o sustenta. É como tentar mudar a sombra sem mover o objeto que a projeta. A sombra sempre retornará à sua forma original porque o objeto permanece inalterado. Bashar nos ensina que toda escolha humana é motivada por um princípio simples:
movimento em direção ao prazer e afastamento da dor. Mas aqui está o insight crucial. Prazer e dor são definidos por você. O que uma pessoa define como prazeroso, outra pode definir como doloroso. Suas definições determinam sua experiência de prazer e dor, que por sua vez determinam suas escolhas. Quando você compreende que suas definições são escolhas, não verdades absolutas, um universo de possibilidades se abre. Você percebe que pode questionar qualquer definição que não esteja servindo sua evolução. Pode perguntar: o que eu teria que acreditar sobre esta situação para continuar manifestando esta experiência? A resposta sempre revelará a definição oculta que precisa ser examinada. O poder transformador desta compreensão é que você não precisa lutar contra seus padrões. Você precisa apenas identificar e substituir as definições que os sustentam. Quando você muda a definição, o sentimento muda automaticamente. Quando o sentimento muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, sua realidade experiencial se transforma. É um efeito dominó que começa com uma simples mudança de definição. O jogo de esconde-esconde cósmico. Você já brincou de esconde-esconde quando criança? Lembra da emoção de se esconder tão bem que até você mesmo esquecia onde estava? Baixar revela que estamos jogando uma versão cósmica deste jogo conosco mesmos, nos escondendo de nosso próprio poder criativo enquanto procuramos desesperadamente por ele em lugares externos. A ironia é devastadora. Somos simultaneamente o que procura e o que se esconde. Neste momento, enquanto você pode estar pensando, eu quero mudar minha vibração, você já está mudando sua vibração. O próprio pensamento de querer mudar é uma mudança vibracional. O sentimento de busca é uma vibração específica. A sensação de que algo está faltando é uma frequência particular que você está emitindo e, consequentemente, manifestando como experiência. Esta é a natureza paradoxal da manifestação humana. Somos tão magistrais em criar que conseguimos criar perfeitamente a experiência de não conseguir criar. É como um ator tão talentoso que convence a si mesmo de que não sabe atuar. Você está manifestando flawlessly, impecavelmente, a experiência de tentar manifestar, quando na verdade já está manifestando constantemente. Baixar nos confronta com uma verdade desconfortável. Se você está experimentando a sensação de tentar mudar algo em sua vida, é porque em algum nível você definiu que obter algo através do esforço é mais seguro, familiar ou até mesmo mais nobre do que simplesmente permitir que isso flua naturalmente. Você pode ter aprendido que as coisas boas vêm para quem luta ou que nada de valor vem fácil. Considere esta possibilidade perturbadora. E se a luta não fosse necessária, mas apenas familiar? E se o esforço não fosse virtuoso, mas apenas um padrão herdado? Muitas pessoas têm mais medo do sucesso fácil do que do fracasso difícil, porque o sucesso fácil desafia suas definições fundamentais sobre merecimento, trabalho e valor pessoal. Aqui está onde o jogo de esconde-esconde se torna mais sofisticado. Você pode estar se escondendo atrás da própria busca espiritual. Quantas técnicas você já tentou? Quantos livros leu sobre manifestação? Quantos workshops frequentou? Se você ainda está tentando, talvez a busca tenha se tornado uma forma elegante de evitar a responsabilidade total de reconhecer seu poder criativo já ativo. Baixar sugere uma perspectiva radical. Pare de tentar mudar sua vibração e comece a observar como você já a muda constantemente. Observe como sua vibração se altera quando você vê uma pessoa amada, quando ouve sua música favorita, quando se lembra de um momento feliz. Você não tenta sentir alegria nesses momentos, ela simplesmente emerge naturalmente. A diferença entre mudança forçada e mudança natural está na resistência. Quando você tenta forçar uma mudança,
está implicitamente afirmando que sua vibração atual está errada e precisa ser consertada. Esta resistência à sua experiência presente cria atrito, e o atrito gera a sensação de esforço. É como nadar contra a corrente em vez de usar sua força natural. Mas e se sua vibração atual não estivesse errada? E se ela fosse exatamente o que você precisa experimentar neste momento para sua evolução? Esta perspectiva não significa resignação passiva, mas reconhecimento ativo. Quando você para de resistir ao que é, paradoxalmente cria espaço para que algo novo emerja organicamente. O jogo de esconde-esconde também se manifesta na forma como buscamos validação externa para nossa capacidade criativa. Procuramos sinais, sincronicidades, confirmações de que estamos fazendo certo. Mas Bashar nos lembra: você é o criador dos sinais, das sincronicidades, das confirmações. Você está procurando por evidências de um poder que você mesmo está exercendo para criar essas evidências. Esta compreensão pode inicialmente gerar vertigem existencial. Se você é o criador de tudo em sua experiência, incluindo os obstáculos, as limitações e os desafios, então não há ninguém para culpar, nenhuma força externa para combater, nenhum sistema para derrotar. Há apenas você, criando conscientemente ou inconscientemente cada aspecto de sua realidade experiencial. O fim do jogo de esconde-esconde acontece quando você para de procurar por seu poder criativo e simplesmente o reconhece em ação. Cada emoção que você sente, cada pensamento que você pensa, cada reação que você tem, tudo isso é evidência de seu poder criativo operando em tempo real. Você não precisa encontrar o Criador. Você precisa apenas parar de se esconder dele. O Criador é você, sempre foi você e sempre será você. A alquimia do prazer e da dor. Existe uma força invisível que governa cada decisão que você toma, cada caminho que escolhe, cada padrão que mantém ou abandona. Esta força é tão fundamental quanto a gravidade, tão constante quanto sua respiração, tão inescapável quanto sua própria sombra. Bashar a identifica com clareza cristalina. Você sempre, sem exceção, se move em direção ao que define como prazer e se afasta do que define como dor. Mas aqui reside o mistério que confunde milhões de pessoas. Por que continuamos em situações que conscientemente reconhecemos como dolorosas? Por que permanecemos em relacionamentos tóxicos, empregos que nos drenam, padrões que nos limitam? A resposta não está na falta de força de vontade, mas em uma matemática emocional mais profunda que raramente examinamos conscientemente. Bashar revela a equação oculta. Se você está mantendo uma situação dolorosa, é porque definiu a alternativa como ainda mais dolorosa. Pode ser que você defina a solidão como mais dolorosa que um relacionamento destrutivo. Pode ser que defina a incerteza financeira como mais dolorosa que um trabalho que odeia. Pode ser que defina o julgamento dos outros como mais doloroso que viver uma vida inautêntica. Esta não é uma análise intelectual, mas uma realidade vibracional. Suas definições sobre prazer e dor operam em níveis subconscientes, influenciando suas escolhas antes mesmo que sua mente consciente tenha tempo de processar. É como um sistema de navegação interno que constantemente calcula a rota de menor resistência emocional, mesmo quando essa rota parece ilógica para o observador externo. Considere esta possibilidade perturbadora. Você pode estar viciado em certos tipos de dor porque os definiu como familiares, previsíveis ou até mesmo nobres. Algumas pessoas definem o sofrimento como evidência de profundidade, a luta como prova de caráter, a dificuldade como sinal de que estão no caminho certo. Essas definições transformam a dor em uma forma distorcida de prazer. Aqui está onde a alquimia se torna possível.
Quando você reconhece que prazer e dor não são qualidades inerentes às experiências, mas definições que você atribui às experiências. O mesmo evento pode ser definido como prazeroso por uma pessoa e doloroso por outra. Sua capacidade de redefinir é sua capacidade de transmutar chumbo emocional em ouro experiencial. Bashar nos desafia com uma pergunta radical. O que você teria que acreditar sobre si mesmo, sobre a vida, sobre suas possibilidades, para definir a mudança que você diz desejar como mais prazerosa que sua situação atual? Esta pergunta corta através de todas as justificativas e vai direto ao núcleo das definições que governam suas escolhas. Muitas vezes, descobrimos que definimos inconscientemente o crescimento como doloroso, o sucesso como perigoso, a felicidade como temporária ou não merecida. Essas definições criam uma resistência interna que sabota nossos esforços conscientes de mudança. É como tentar dirigir com o freio de mão puxado. Você pode acelerar o quanto quiser, mas a resistência interna limitará seu progresso. A transformação real acontece quando você identifica essas definições limitantes e conscientemente as substitui por definições que servem sua evolução. Não através de afirmações superficiais, mas através de um reconhecimento profundo de que suas definições atuais são escolhas, não verdades absolutas. Você pode escolher definir o crescimento como natural, o sucesso como seu direito de nascença, a felicidade como seu estado natural. Esta mudança de definições não é um processo intelectual, mas vibracional. Quando você genuinamente redefine uma experiência, sua vibração em relação a ela muda instantaneamente. E quando sua vibração muda, sua experiência da realidade se altera para refletir essa nova frequência. É como mudar o canal de rádio. Você não força as ondas a mudarem. Você simplesmente sintoniza uma frequência diferente. Bashar nos lembra que esta não é teoria, mas física da consciência. Cada definição que você carrega emite uma frequência específica, e essa frequência atrai experiências que ressoam com ela. Quando você muda suas definições fundamentais sobre prazer e dor, você literalmente muda o campo magnético de sua realidade, atraindo experiências que confirmam suas novas definições. O poder desta compreensão é que você não precisa esperar que as circunstâncias externas mudem para se sentir diferente. Você pode mudar suas definições agora, neste momento, e instantaneamente alterar sua experiência vibracional da realidade. A alquimia não acontece no laboratório externo, mas no laboratório interno da consciência, onde você tem poder absoluto para transmutar qualquer experiência através da redefinição consciente. O despertar do Mestre Criador. Chegamos ao momento da verdade mais radical. Você não é um estudante tentando aprender a criar sua realidade. Você é um mestre que temporariamente esqueceu de sua maestria. Esta não é uma metáfora inspiradora, mas uma descrição literal de sua natureza fundamental. Cada respiração que você toma, cada batimento cardíaco, cada pensamento que flui através de sua consciência é evidência de seu poder criativo operando em perfeição absoluta. Bashar nos confronta com uma realidade que pode ser simultaneamente libertadora e aterrorizante. Não existe momento em que você não esteja criando. Mesmo agora, enquanto lê estas palavras, você está manifestando a experiência de ler, de compreender, de questionar ou resistir. Você está criando sua reação emocional, sua interpretação intelectual, sua resposta vibracional. Você é um criador incansável, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. A pergunta não é: como posso começar a criar minha realidade? Mas, como posso tornar-me consciente do que já estou criando? É a diferença entre aprender a andar e simplesmente prestar atenção em como você já caminha. Você já domina a arte da manifestação.
Você apenas precisa despertar para sua própria maestria em ação. Este despertar requer coragem, porque significa assumir responsabilidade total por sua experiência. Não há mais vítimas, não há mais circunstâncias externas para culpar, não há mais azar ou destino cruel. Há apenas você, criando conscientemente ou inconscientemente cada aspecto de sua realidade experiencial. Esta responsabilidade pode inicialmente parecer um fardo, mas é, na verdade, a chave de sua liberdade absoluta. Quando você reconhece que está constantemente criando, a pergunta se transforma de "por que isso está acontecendo comigo?" para "por que estou criando esta experiência?" Esta mudança de perspectiva é revolucionária porque coloca o poder de volta em suas mãos. Você não é mais um efeito das circunstâncias, mas a causa consciente de sua experiência. Bashar nos ensina que o despertar do Mestre Criador acontece em camadas. Primeiro você reconhece que está criando. Depois, você se torna consciente de como está criando através de suas definições e crenças. Finalmente, você assume controle consciente do processo, escolhendo deliberadamente as definições que deseja carregar e, consequentemente, as experiências que deseja manifestar. Este processo não é sobre perfeição, mas sobre consciência. Você não precisa criar apenas experiências positivas para ser um mestre criador. Você precisa apenas estar consciente de que está criando todas as suas experiências. Mesmo os desafios, as dificuldades e os aparentes fracassos são manifestações perfeitas de suas definições e crenças atuais. A maestria verdadeira emerge quando você para de julgar suas criações como boas ou más e simplesmente as reconhece como informações sobre suas definições internas. Cada experiência se torna um espelho, refletindo de volta as crenças e definições que você está carregando. Esta perspectiva transforma toda a experiência em uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento consciente. Bashar revela que o Mestre Criador desperto não força mudanças, mas permite que elas fluam naturalmente através da mudança de definições. É como ajustar a estação de rádio. Você não força as ondas a mudarem, você simplesmente sintoniza uma frequência diferente que já existe no campo infinito de possibilidades. O paradoxo final é que quanto mais você aceita sua maestria criativa atual, mais poder você tem para criar conscientemente. Quando você para de resistir ao que já está criando e simplesmente reconhece sua perfeição criativa em ação, você naturalmente começa a criar experiências mais alinhadas com suas preferências conscientes. Esta jornada de despertar não tem fim, porque você é um ser infinito explorando infinitas possibilidades de experiência. Cada momento oferece uma nova oportunidade de criar conscientemente, de escolher definições que servem sua evolução, de manifestar experiências que refletem sua verdadeira natureza como mestre criador. O convite de Bashar é simples, mas profundo. Pare de procurar por seu poder criativo e simplesmente o reconheça em ação. Pare de tentar aprender a manifestar e comece a observar como você já manifesta constantemente. Pare de buscar técnicas para mudar sua vibração e simplesmente torne-se consciente de como você já a muda a cada momento. Você é o mestre que estava procurando. Você é o criador que desejava encontrar. Você é a resposta para todas as perguntas que fez sobre manifestação e criação consciente. Sua jornada apenas começou. O despertar para sua natureza como mestre criador não é o fim da jornada, mas o verdadeiro início. Cada momento que se segue é uma oportunidade de criar conscientemente, de escolher definições que elevam sua experiência, de manifestar uma realidade que reflete sua verdadeira essência. Você não precisa de mais técnicas ou conhecimentos. Você precisa apenas da coragem de reconhecer e abraçar o poder que já possui.
A mudança que você busca não está em algum lugar distante no futuro, mas disponível neste exato momento através de uma simples mudança de definição. Se este conteúdo ressoou com sua alma e despertou insights profundos, inscreva-se no canal Mente Autêntica para continuar explorando os mistérios da consciência e da criação consciente. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua jornada de despertar pode inspirar outros a reconhecerem sua própria maestria criativa. Obrigado por permitir que estas palavras encontrassem você no momento perfeito. Até o próximo pensamento.